Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, Top de Gestão hoje tem uma convidada muito especial, Daniele Fonseca, Chief People Officer do Ebanks, esse unicórnio curitibano, é o primeiro unicórnio do sul do Brasil. Dani, como vai você? Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito feliz, contente de estar participando aqui contigo. A Muito honra, obrigada. a honra é nossa, né? A gente tem mostrado o trabalho do Ebanks, do Alfonso, de toda a equipe, e mostrado a cultura dessa empresa e que tem feito a diferença aí no universo das startups, do empreendedorismo, não só em Curitiba e no Paraná, mas em todo o Brasil e no mundo, né? Recentemente o Ebanks fechou mais uma das suas parcerias com o Amazon. Agora, Dani, antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto principal hoje aqui, que é gente, que é gestão, esses novos tempos, eu queria que você atualizasse para nós o Ebanks nesse momento. Então, tá bom. Bom, como você disse, somos o primeiro unicórnio aqui do sul do país. Hoje nós estamos com aproximadamente 1.000 e-bankers, né, Olha, que juntos, né, fazem o processamento aí e facilitam todo o processo de pagamento de pessoas da América Latina que desejam fazer compras, ter acesso a produtos vendidos por grandes empresas internacionais, né? Você citou uma delas, mas nós temos Alibaba, nós temos Spotify, nós temos Uber, temos uma série aí de clientes bastante significativos, e clientes esse é o nosso simpáticos, grande né? Clientes cliente simpáticos que simpático. fazem parte aí desse novo momento do universo das empresas diferenciadas, disruptivas. Exatamente. E clientes exigentes, que nos exigem, que exigem de nós, né? Que a gente também esteja num nível grande de qualidade e de prestação de serviço, que é o que a gente busca através das nossas pessoas, né? É, e a gente tem essa grande missão, né, Nascimento, que é dar acesso. Então, permitir que essas empresas cheguem a esse público da América Latina e permitir que o nosso público da América Latina possa adquirir aquilo que tem vontade da forma fácil, na melhor forma de pagamento possível. É, então, esse é o nosso perfil, né? Nós temos o headquarters em Curitiba, e Uhum. aí temos escritório em São Paulo, temos na China, temos nos Estados Unidos, vários países da América do Sul, além de pessoas espalhadas por várias regiões também. Que legal, que bacana. Olha, da última vez que eu estive lá, o número de bankers, né, era de 600 a 700 pessoas. Hoje já são 1.000. Agora, o momento que a gente vive, nesse tempo aí de diferente na vida de todo mundo, de pandemia, é de reorganização. E a área de gestão de pessoas, a área de que você cuida, tem um papel muito importante. Como que vocês têm tratado essa situação lá no Ebanks, especialmente? Então, antes dessa pandemia, nós tínhamos muita preocupação em ter um plano de continuidade de negócios se alguma coisa acontecesse. Nós nunca imaginávamos uma pandemia, mas nós sempre pensamos, a gente tem que garantir aos nossos clientes que nós temos um bom plano de continuidade de negócios se alguma coisa acontecer. Bom, fomos surpreendidos por uma pandemia, e a boa notícia é que a gente estava preparado, em termos de tecnologia, em termos de equipamentos, em termos de segurança da informação, que é uma questão vital para nós. Então, nós colocamos em ação o nosso plano de continuidade e conseguimos, resolvemos fazer um teste lá no mês de março, e as pessoas foram para casa, e nós dissemos, nós vamos fazer um dia de teste, se tudo funcionar bem, a gente vai fazer os ajustes necessários, porque essa pandemia está crescendo, nós vamos dar a opção para as pessoas de trabalharem em casa. Mas o teste foi super bem, então já no meio daquele dia a gente já avisou todos, olha, a princípio estamos em trabalho remoto até o final de março. Nós não sabíamos quanto isso ia durar, né? Então nós dissemos, até o final de março estamos em trabalho remoto e depois reanalisamos. E aí se vão o quê? 6, 7 meses, Nascimento, que a gente está
em trabalho 100% remoto. Olha, E agora, 100%? 100% remoto? 100% no mundo inteiro. Pois é, agora 100% remoto no mundo inteiro. público, né, por ser um público mais jovem, mais tecnológico, isso tem uma ambiência que favorece, né? Sim, nós já tínhamos algumas facilidades. Nós tínhamos, como eu comentei, esse sistema de segurança para tecnologia já implementado, cada pessoa já utilizava um notebook, então a gente tinha muita facilidade de mobilidade, né? Nós já tínhamos uma certa experiência com o remoto, com o nosso pessoal de fora do país, então um pouco a gente sim já tinha e as pessoas têm facilidade. Então o começo para nós, ele foi um começo surpreendente, porque foi um E começo de traumático. crescimento de produtividade. Ele não chegou a ser traumático, foi uma coisa assim, vamos nos cuidar, vamos para casa, vamos fazer a quarentena e vamos trabalhar. E vai dar certo. Você falou, Então, em aumentou a termos... produtividade? Aumentou, a gente teve um crescimento, a nossa curva de produtividade ela foi bastante interessante. Esse primeiro momento, eu vou te contar isso melhor quando eu fizer o seguinte comentário contigo. De largada, nós tivemos a preocupação com o engajamento e a questão cultural e tal, e as pessoas continuarem, porque nós temos uma cultura muito forte. Estar dentro do Ebanks é uma coisa importante para nós, né? Estar lá na sede de vocês, eu já estive lá 2 vezes, ela é uma experiência muito especial, né? Quem está nos acompanhando pode procurar no Top de Gestão os vídeos que eu fiz conversas com o CEO, que é o Alfonso Voit, dentro da empresa. Ele está junto com o time. E, além disso, o espaço físico, o ambiente físico, lembra muito o modelo do Google, que você tem espaços de descanso, espaço de conversa, tem um local ali que eu acho maravilhoso, que é praticamente uma galeria de arte, né? Os cafés, então, trabalhar lá é uma experiência. Exatamente. Daí a nossa preocupação foi, poxa, como é que a gente vai seguir se nós não temos mais essa convivência? Daí o que a gente fez foi, de largada, a gente orientou a nossa liderança a mudar o seu ritual de reuniões. Então, se você tinha reunião uma vez por semana, fizesse isso 2, 3 vezes, né? Alguns líderes passaram a ter um check-in todo dia. Então, todo dia você se encontrava com o teu time para dar um oi, para dizer, estamos junto é um valor importante para nós, né? Para dizer assim, ó, estamos junto, vai começar o trabalho. Então, a gente intensificou esse ritual da presença da liderança e a gente quinzenalmente fez uma reunião de 100% dos e-bankers por videoconferência com os fundadores, para os fundadores passarem a impressão deles de como tudo estava acontecendo. Entendi. Então, isso também foi muito legal. Esse é um conceito muito importante, né? Quando você tem o dono presente, quando você tem o dono, um evangelista da companhia, um embaixador da companhia, e o termo mais novo que a gente tem ouvido é um ativista da empresa, né? Então, quando você diz assim, que a reunião semanal tem o dono, os fundadores, junto com o time, isso tem um valor em termos de cultura, de presença muito grande. E na nossa cultura, nós temos uma certa afetividade, assim, né? Uma coisa muito quente do relacionamento. Então, a gente ficou mesmo com saudades. Então, assim, era muito gostoso essa oportunidade de ver todo mundo, mesmo que naquelas caixinhas pequenininhas da videoconferência, mas de todo mundo se ver, colocar um comentário, exatamente. Então, isso foi muito legal. Aí, isso deu a gente percebeu esse crescimento que eu te comentei da produtividade. Por quê? Porque 10 pessoas estavam em casa, né, elas podiam focar naquilo que estavam fazendo e seguiram engajadas. Depois disso, a gente também observou, passou o primeiro mês, o segundo mês a gente observou uma pequena queda, que foi a hora que, assim, começam a surgir sentimentos, né? Começa a surgir uma certa ansiedade, começa a surgir o medo de você ficar doente também, as notícias ficam muito ruins, então a gente ouvia notícias ruins, então a gente começou a investir em saúde mental e saúde física. O que vocês fizeram? Então
Nós fizemos uma série de iniciativas que permitissem ao e-banker que desejasse ter um apoio, buscar esse apoio. Seja através de telemedicina, seja através de poder contatar um psicólogo, a gente ter alguns aplicativos, seja através de exercícios físicos que a gente passou a colocar em aulas. E aí, no começo, a gente foi mais conservador, a gente nós patrocinamos alguns atletas, e aí a gente trouxe os treinadores desses atletas para dar aula para os nossos e-bankers. Mas depois a gente começou a variar, daí começamos a trazer tai chi, yoga, meditação, aula para as crianças, criamos canais de comunicação nos nossos chats. A gente pode criar pequenos grupos, né? Então, a gente criou grupos para os pais, por exemplo, porque a gente observou que a presença da criança em casa, ela causa uma rotina que você não espera, né? É uma coisa muito interessante, pais e mães adoram os seus filhos, tal, mas as crianças em casa e os pais em casa, definitivamente não tem outra palavra, viraram um problema, né? Porque daí a mãe, o pai diz, tem que ajudar na tarefa, tem que fazer tal e tal coisa, né? É tanta situação nova. E você tem um público de muitos jovens que também moram com os seus pais, né? Sim, a gente observou, a gente também fez uma coisa, Nascimento, foi bem importante, que foi manter uma comunicação com o nosso banker. Pesquisar, saber como ele está, conversar e o que ele estava achando. Então, assim, nós temos uma diversidade muito grande, que eu acho que é o que a maioria das empresas está enfrentando. Gente que mora com os pais, gente que tem família muito grande, aquele que mora sozinho, que também sentiu a solidão, aquele que tem filhos pequenos, que nós temos vários que estão numa fase de criança pequena, que precisa realmente da ajuda. Então, a gente criou grupos de ajuda, tipo esse grupo dos pais, para trocar atividades, para não ser... Ou, às vezes, só para mandar uma foto fofa, que já deixa todo mundo... cria aquela empatia, aquela conexão, você já fica feliz com aquela... em trocar um pouquinho da experiência e ver que a tua vida é igual à minha e eu e você estamos passando pela mesma coisa, né? Dani, falando contigo, eu lembrei de uma conversa que eu tive recentemente com o Marcelo Nóbrega, e o Marcelo foi RH do McDonald's, da Latam e tal. E aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Qual deve ser a preocupação do líder nesse momento? E eu esperava dele uma resposta tipo assim, com o resultado, com a meta, tal. E ele foi muito pontual, como você trouxe. Ele disse o seguinte: a primeira pergunta, a primeira questão que um líder deste tempo deve fazer para o seu colaborador é a seguinte: como você está? E como está a sua família? Você está precisando de alguma coisa? Uhum, exatamente, e eu concordo. A questão do bem-estar, ela ocupa um espaço muito importante. Por esse ambiente externo que está hostil, né? Por uma série de coisas, as pessoas impactadas com suas famílias, e por esse distanciamento. Eu acho que essa gestão mais humanizada, ela é fundamental. Até na coisa física, sabe, Nascimento? Porque a gente fez 2 rodadas de drive-thru para as pessoas pegarem suas cadeiras, seus teclados, periféricos, coisas que não tinham levado para casa. Até seus objetos pessoais, né? Coisas que... Só que a gente... você estava ali, você tinha muita improvisação. Então, a gente organizou uma forma de diminuir essa improvisação para a pessoa ter o conforto, né? Sabe que eu vi uma ação recentemente, achei muito bacana. Uma empresa que, nessa história de aproximação da família com os pais que estão em casa, eles mandaram um kit para os filhos e junto com o kit tinha lá questões de criança e tinha um mini crachá, sabe? Eu não sei que bonitinho. história, que é um crachá de, sei lá, eu ajudo o meu pai, né? E nesse mundo novo, a gente tem que pensar nisso, né? Dani, eu quero saber de você o seguinte: você está numa empresa definitivamente da nova economia, uma empresa que tem um mindset corporativo, né? Diferente, que precisa ser diferente. Olha aí seu filho. Como é o nome dele? Traz ele aqui para lá. Cadu, dá um oi, Cadu, para o pessoal.
Como vai, Cadu? Pelo visto, chegou uma encomenda do Cadu, tá vendo? Já é do Dia das Crianças antecipado. Agora, deixa a mãe terminar aqui, depois eu vejo com você, tá? Que legal. Um abraço para ele, né? Mas é justamente isso que a gente estava falando e sobre isso que a gente estava conversando, né? Esse modelo diferente, eu dou aula em pós-graduações e esses dias 3 questões me chamaram muita atenção, né? A aluna que disse assim, professor, eu não fiz o meu trabalho no computador porque o meu filho está usando. E ela fez um trabalho maravilhoso, escrito à mão. Eu fiquei emocionado. Nossa, é verdade. A outra foi o seguinte, ela mora na zona rural e ela foi assistir a aula literalmente na área do sítio, né? E trouxe a mãe para participar da aula, né? Então, e uma outra situação que apareceram, eu parei e falei o seguinte, vou fazer um momento pet, porque daí as pessoas trouxeram os seus pets que eu fotografei. Uhum. Né? Então, filho, pais, novo ambiente, pets, fazem parte desse novo cenário que a gente tem, né? Do Zoom, do Meeting e tudo mais. Mas, Nascimento, você não acha que isso, além de humanizar, ele traz uma intimidade que a gente não tinha antes, né? Porque, de alguma forma, eu estou dentro da tua casa, você está dentro da minha. Meu filho aparece aqui com uma sacolinha que acabou de chegar e não aguenta porque é novidade. Então, assim, eu acho que isso, de alguma forma, ele nos aproxima. Então, mesmo à distância, a gente acaba tendo essa proximidade das coisas que a gente tem em comum, né? Traz um caráter de mais humanização e de um reaprendizado, né? Porque você vai para a tua empresa e diz, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, e agora eles estão aparecendo, né? Uma das questões que eu queria ver contigo é o seguinte, nessa questão da empresa nova, do novo momento, né? Quem é esse talento, com esse feeling que você tem, com essa experiência que você tem, com essa vivência que você está tendo agora, quem é o talento da empresa da nova economia? Se eu talvez procurasse uma competência fundamental, eu acho que eu falaria de resiliência, né, que vem junto com flexibilidade e com uma capacidade rápida, portanto, que é tudo a mesma coisa, na verdade, de adaptação à mudança. Porque a gente vive, o ambiente ele já era de uma incerteza muito grande, de uma velocidade muito grande, mas a pandemia acelerou. Ela acelerou a digitalização das empresas, né? Ela acelerou que a gente se adaptasse a essa coisa de trabalhar à distância, uma série de coisas. O ritmo também ficou bastante diferente. Então, quem é o profissional que poxa, cresce, se estabelece bem? É aquele que consegue lidar com essa velocidade, com essa capacidade de adaptação. É vital. E um equilíbrio emocional forte, ele é fundamental. De novo, a gente vem falando disso há bastante tempo, mas a pandemia pôs à prova, né? A gente falou dos talentos, e nos talentos você falou da resiliência, da adaptabilidade. Os colaboradores são liderados. Quem é o líder que vai, eu gosto desse termo, bater o bumbo da transformação, do resolver o problema agora dentro das empresas, mas estar olhando e ativado para o pós-pandemia, porque, se Deus quiser, a pandemia vai acabar e temos uma nova empresa, um novo cenário, um novo mundo a ser redesenhado por aí. Quem é esse líder? Ele também tem essa capacidade grande de aprendizado, ele está muito antenado e receptivo às mudanças, consegue ouvir as pessoas e, portanto, as demandas delas para criar o diálogo mais adequado, lembrando que as pessoas dentro da organização representam o nosso cliente lá fora. Então, quanto mais a gente conhece das pessoas, melhor a gente conhece como interagir, como fazer negócios e etc. E eu acho ainda, Nascimento, eu colocaria assim, que tem um toque muito grande de humildade nessa pessoa também. Dessa capacidade de você se dispor a servir, de você estar ali para facilitar o processo. Eu acho que isso é uma coisa muito forte.
No Ebanks, nós temos uma coisa chamada Ebanker Way, que são lá são 9 atitudes, modelos que, por sinal, nós lançamos e fizemos workshop com todos os e-bankers durante a pandemia. Uhum. E ali a gente sintetiza muito quais são essas atitudes esperadas desse nosso líder, né? E a gente traz muito isso, que ele agora eu estava até me escapando em português aqui, o accountability, a responsabilidade. Eu vou te Vai fazer lá, uma desculpa. parada técnica para você pensar, porque geralmente quando a gente está na área de gestão, na liderança, a gente sempre gosta que o pessoal traga essas competências. E eu gosto muito dessa questão das listas, né? Então eu queria que você trouxesse e compartilhasse conosco quais são esses 9 pilares aí importantes no Eventos. Gostei dessa ideia. Bom, deixa eu te contar então um pouquinho melhor. Para isso eu vou pegar aqui para eu poder te contar muito. Talvez eu passe um pouco mais direto aqui contigo. Legal. Peraí, Olha, deixa eu só então, te achar que eu enquanto me a perdi um Dani pouquinho. acha, a nossa conversa de hoje é com a Daniele Fonseca. Ela é Chief People Officer, é CPO do Ebanks, né? O primeiro unicórnio do sul do Brasil, uma empresa que tem mais de 1.000 funcionários, a sede é aqui em Curitiba, uma startup que tem uma história maravilhosa, né? E dentro do livro Top de Gestão, Mundo 6.0 é para lá que eu vou, você está acompanhando aí a história de várias empresas, um pouco dessa provocação, né? Eu sempre digo, Dani, que o pessoal gosta de fazer palestra motivacional, eu gosto de fazer palestras e aulas provocacionais, e o livro tem essa pegada, né? E eu queria que você compartilhasse conosco, então, quais são esses 9 pilares aí que vocês fomentam e sugestionam para os colaboradores. Isso. Então, a gente tem esses 9 que eu te comentei. Então, por exemplo, um deles é que o Ebanks é um só. Estamos junto. Ou seja, esse nosso conceito de estamos junto, ele é um conceito assim, Nascimento, eu confio em você, você confia em mim. Eu sei que você vai fazer o que você tem que fazer, você sabe que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Nós entendemos qual é a estratégia para onde o Ebanks está indo e estamos juntos nessa. Né? Então, o estamos junto é muito um valor para nós. A gente tem um outro que é cuide do Ebanks como se pertencesse a você, né? Então, é esse cuidado com os nossos recursos, é o cuidado com as nossas pessoas, é o cuidado com a nossa estrutura, com a qualidade dos nossos serviços. Então, a gente tem um olhar muito grande para esse ser cuidadoso. Trabalhe duro e sonhe grande. A gente sabe que a gente tem que sonhar e que a gente tem que ter essa ambição e a gente precisa querer mais. E a gente sabe que a gente vai alcançar esse mais trabalhando muito. E um dos valores do Ebanks também é conhecimento, né? Então, esse trabalho duro, ele está muito alicerçado em conheça o que você faz, conheça bem, porque você vai fazer isso com a profundidade necessária. Excelência, esse que eu adoro, que ele diz assim, ó, seja um Ebanker mente aberta, né? Ou seja, assim, ó, nunca pense que você sabe tudo e não importa em que posição você está. Você pode ser o CEO, você pode ser o estagiário, você não sabe tudo, você precisa de ajuda, esteja com a mente aberta, ouça as pessoas, aceite a diferença, né? E aí na sequência vem, promova a transparência e inspire confiança. Então, o walk the talk, né, tão conhecido, ele é tão importante para que você confie em mim, você sente a minha consistência e aquela informação que eu estou te dando de forma transparente. Para você, líder, tenha uma história para contar e seja um bom ouvinte. Porque na minha vida, na tua vida, a gente já passou por várias experiências. Nós temos histórias para contar dessas experiências, né? Então, olha que gostoso que eu possa compartilhar essas histórias contigo. Agora, ser um bom ouvinte e aprender também o que você tem para me ensinar, tem muito a ver com esse líder. Sai do líder, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ah, eu sou o chefe, eu estou falando. Uma coisa que é muito legal dentro do Ebanks, né, e que está ali entre os das nossas atitudes é seja você mesmo. Então, a gente dá um espaço muito grande para a autenticidade, porque nós respeitamos a diversidade.
Então, eu me preocupo com a pessoa como ela é, não com a escolha dela sobre como ela se veste, ou qual é a sua orientação sexual, ou qual é o seu gênero, ou qual é a sua raça, ou qual é a sua religião. A diversidade ela é muito bem-vinda. A diversidade das diversas formas, inclusive a diversidade cognitiva, que é aquela que nós não pensamos da mesma forma. Então, é uma diversidade de ideias mesmo. E a gente quer trazer, a gente patrocina muito isso. E num ambiente diverso, você tem que ter a liberdade para ser quem você é. E isso, você que andou lá pelos nossos corredores deve ter sentido, né? Que a gente tem muito essa coisa de seja quem você é. E tem uma liberdade, né? Você vê a questão que a gente fala muito dessa questão da diversidade de roupas, da tatuagem, principalmente nesse mundo mais novo, enfim, do espaço de descanso. Não, eu quero agora parar para descansar. Aí você vai lá, né? E de novo, né? Isso gera um respeito muito grande entre as pessoas. E como a liderança está ali, uma das coisas que me chamou muita atenção é a liderança presente com o time, né? Isso aproxima. E as duas últimas atitudes quais são? Eu estou aqui anotando, hein? Estou fazendo a aula. Tá bom. As duas últimas são: cuide de você e dos outros. Então, cuide do teu desenvolvimento, da tua saúde, do teu equilíbrio. A gente não tem horário de trabalho, é um horário bastante flexível, mas aí você precisa ter esse cuidado com você e com os outros. E a última eu também adoro, Nascimento, que é relaxe e aproveite a jornada. O caminho é tão importante quanto o ponto final. Então, a gente precisa curtir toda a construção disso que a gente está fazendo. Então, esses são nossos 9 grandes guides. E aí a gente traduz isso com uma descrição, a gente traduz isso com modelos de atitude, a gente fez um manual super legal que são de dicas para cada um, para qualquer um de nós. Como é que eu me desenvolvo nisso aqui de cuide de você e dos outros? Aí eu vou lá e vejo dicas de como eu posso desenvolver isso. Eu olhando esses guides de atitudes que vocês trazem, né? O talento que está lá não cresce apenas como profissional, ele cresce em comportamento, né? Hoje, quando a gente olha, a gente falou agora há pouco do McDonald's, né? A pessoa que passa pelo processo de treinamento deles, ele faz a diferença. Em Curitiba tem um projeto que é a Guarda Mirim, e quando a gente pega os aprendizes de lá, você vê um nível de excelência no prazer de servir, de educação. Então, eu fiz a lista aqui. Quando você vai ser um mote aí para as minhas aulas de gestão de pessoas nas pós-graduações. Então, quando você traz isso aqui para dentro, envolve as pessoas, compromete, você gera foco em resultado, gera paixão pela companhia, gera empatia, respeito ao próximo, né? Diversidade, que é um valor muito importante para vocês. Nossa conversa é com a Daniele Fonseca, que é do Ebanks. Daniele, nossa conversa está muito bacana e a gente poderia ir por vários temas, né? Mas o nosso tempo é escasso. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e como que você vê, né, o mundo, as empresas, os negócios, especialmente pós-pandemia. Eu acho, Nascimento, que a pandemia ela nos oportunizou reflexões muito importantes sobre a sustentabilidade dos nossos negócios, sobre essa questão de você olhar lá na frente os impactos que a gente pode ter, aqueles que a gente previu, aqueles que a gente não previu. Para as pessoas, sobre a importância do equilíbrio e do balanço da vida, de você conseguir, de você entender que nesse mundo nosso, a vida não é uma coisa distinta e separada da tua profissão, essas coisas vão juntas e há que se ter liberdade, né, para que elas realmente funcionem conectadas e com equilíbrio. E eu penso, como você, sou muito otimista, eu acho que a pandemia vai se encerrar, as coisas vão voltar, mas acho que o grande ganho vai ser
nós conseguimos aprender muito. Nós conseguimos fazer mais do que a gente pensava que... Às vezes você pensava, poxa, eu sou destinado para essa profissão. Na pandemia, né? Você fez tudo. Eu virei cabeleireira. Não sei se você virou aí, mas eu andei cortando cabelo da turma aqui de casa. Então, assim, são várias coisas que a gente... que parecem pequenas, mas que nos trouxeram essa flexibilidade. Aí, do outro lado do business em si, né, esse crescimento desse mundo digital e e-commerce e tal, ele nos mostrou que o uso da tecnologia, ela é uma aliada sensacional, né, para os nossos negócios, para a nossa qualidade de vida. Então, ela não é uma ameaça. Ela é uma aliada para que a nossa vida seja melhor. Depende da nossa sabedoria de como utilizarmos essa tecnologia, né? Então, eu me agrada muito essa mescla futura. No Ebanks, nós achamos que nós vamos ter 4 modelos de pessoas trabalhando no futuro. Olha, Aquele que vai querer continuar indo para o escritório 100% do tempo. E o nosso escritório vai estar lá para isso. Aquele que vai querer estar numa cidade onde está o escritório, mas estar 100% na sua casa. Aquele que vai querer fazer o modelo híbrido. E aquele que nós vamos contratar em qualquer lugar onde a gente não tem escritório e que a gente vai ser capaz de trazer para a nossa cultura e tudo mais. E já aconteceu. Nós abrimos agora vagas de engenharia, abrimos no mundo inteiro, e até agora nós contratamos 10 pessoas. Desses 10, já temos um peruano e um chinês contratado que vão trabalhar com a gente. E no processo seletivo nós tivemos pessoas da Europa que a gente ainda não sei dizer se nós vamos fechar ou não vamos, mas quer dizer, a gente se abriu para isso também. Essa possibilidade. Né? Quanto aprendizado, né? Quanta coisa nova. E eu sempre digo o seguinte, esses dias eu fiz uma reflexão, né? O ser humano sempre soube, ao longo da história, de guerras, de outras pandemias, de evolução, de revolução tecnológica. Se você for olhar Revolução Industrial, se você for olhar quebra da Bolsa, se a gente olhar a questão da chegada da imprensa com Gutenberg, que trouxe uma mudança muito grande, a gente soube se reinventar. Agora mesmo, o RAP, por exemplo, no Brasil, acabou de receber autorização da ANAC para fazer testes com entregas em drone. Eu, conversando com uma pessoa, disse, mas não sei quem vai ficar desempregado. Eu falei, não, você não está entendendo. Você vai ter um cientista de dados, o cara que vai arrumar o GPS, o operador desse drone, o cara que vai construir essa caixa especial, essa embalagem. Enfim, tem todo um outro ecossistema sendo desenhado e sendo construído, né? Como você falou, basta que a gente tenha resiliência, paciência e, acima de tudo, sabedoria para entender esses novos tempos. Daniele, muito obrigado pelo nosso bate-papo, pela nossa conversa. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Ok, um abraço para vocês que nos acompanham. Tchau!